Olá, graça e paz, que Deus abençoe sua vida. Como é bom estar aqui para poder compartilhar a palavra do Senhor. Eu gostaria de orar com você, amém? Querido Deus, amado Pai, no nome santo de Jesus, Senhor, nos colocamos na sua presença. Eu quero te pedir, Senhor, que toda distração seja repreendida e que o nosso coração, mente e ouvido estejam atentos ao que o Senhor vai dizer, Pai. Em nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor, com graça. Eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. E fala, Senhor, aos nossos corações. Que essa palavra venha de encontro, Senhor, a cada pessoa que dispôs o seu tempo para ouvir essa pregação. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu creio que Deus vai falar conosco. Eu creio, porque quando nós abrimos a palavra do Senhor, o Senhor se faz presente. Amém? Então eu gostaria de falar com você hoje sobre entregar, confiar, depender e descansar. E nós vamos ler o versículo, os Salmos 37, versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É um versículo muito conhecido, né? Eu acho que deve estar nos top 10 versículos que todo mundo conhece mesmo sem ler a Bíblia. Mas o que esse versículo, o que essa palavra quer nos dizer? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A primeira coisa que eu vejo nessa palavra, nesse versículo, é falando sobre entregar o nosso caminho ao Senhor. E o que é o nosso caminho? É a nossa forma de viver, é a nossa direção, é para onde nós estamos indo, é a nossa vida. Então, se você ainda não entregou o seu caminho, o seu coração, a sua vida para o Senhor, faça isso. Faça isso porque Ele quer cuidar de você. Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Mas você precisa tomar essa decisão de entregar o seu caminho ao Senhor. E se você já entregou o seu caminho ao Senhor, que bom. Que bom que você já fez isso. Mas ainda há mais coisas a serem feitas. Aí você me fala, tá, entregar o caminho para o Senhor, beleza, mas aí é só isso, é só entregar. Como que eu vou entregar? Como que eu vou entregar algo que é tão importante para mim, que é a minha própria vida, nas mãos de alguém? Primeiro que esse alguém não é qualquer um, né? Esse alguém é o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, do universo e de todos nós. Segundo, que para você conseguir entregar de verdade e não entregar pela metade, se é que existe isso, você precisa confiar, que é a segunda parte. E para você confiar, você precisa conhecer. Ninguém confia no que não conhece, em quem não conhece. E nisso eu vejo relacionamento. Então nós precisamos nos relacionar com o Senhor. E a confiança, ela demanda um relacionamento que vai tendo, que é onde a gente vai desenvolvendo uma intimidade. É mais ou menos assim, você não tá muito bem. Aí você chega num lugar, as pessoas perguntam, tudo bem? Aí você, tudo bem, tudo bem. Aí tem aquele seu amigo mais chegado que vai perguntar, tudo bem? E aí para ele você já vai falar tudo. Não tá tudo bem, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas por quê? Porque você confia, porque existe um grau de relacionamento maior, de intimidade maior. E isso leva tempo, e leva conhecimento, e leva relacionamento, e leva conversa. Mas como atingir isso? Por onde começar a desenvolver esse relacionamento com Deus, essa amizade com Deus? A primeira coisa que eu diria para você é: busque conhecer o Senhor com seus próprios olhos. É muito interessante, né? Quando eu estava pensando nessa palavra, me veio o seguinte: é mais ou menos assim, se eu comer um doce na sua frente, tô comendo aquele doce maravilhoso, aí eu falo para você, nossa, esse doce é uma delícia. Provavelmente, né, você vai até acreditar, mas é diferente quando você prova. Então, você precisa provar e ver,
Deus na sua vida, agindo na sua vida. Os testemunhos das outras pessoas, as palavras que você recebe de outras pessoas, os milagres que você vê na vida de outras pessoas, tudo isso serve para nos atrair a Deus. Mas só tendo a nossa própria experiência é que a gente se firma com Deus. Então, não dá para você viver apenas da experiência dos outros, dos testemunhos dos outros, de ver a Cristo com os olhos de outras pessoas, através da explicação de outras pessoas. Não dá, porque você provavelmente não vai ir além, não vai conseguir se firmar. Deus quer ter isso com você, e o véu já se rasgou. Você não precisa que só fulano de tal ore por você, que só ouvir pregações, né? Ainda mais hoje que a gente tem um cardápio de pregações no YouTube, né? Pregação sobre ansiedade. Aí você escolhe, esse pregador não, esse sim, tal. Sabe? Vamos para a Bíblia. Vá para você conhecer melhor, com os seus próprios olhos, o Senhor. Vá você para a Bíblia. Aquele tempo que você gasta vendo pregações aleatórias é uma bênção, nada contra, eu tô aqui fazendo isso, mas vá para a Bíblia, vá você mesmo, vá com os teus olhos esmiuçar a palavra de Deus. E isso se aplica não só para quem ainda não entregou o caminho ao Senhor, mas para você que já entregou também, porque em Oséias 6 está escrito que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Há muito de Deus ainda para nós conhecermos. A obra que Deus tem na nossa vida ainda não acabou. Nós, como os filhos de Deus, ainda temos muitas coisas para o Senhor tratar, aperfeiçoar. Não chegamos, ninguém pode dizer que chegou num grau assim onde conhece tudo, onde sabe tudo. Então, assim, é fonte inesgotável a palavra do Senhor. Então, sempre tem algo para a gente entender, mergulhar, e as misericórdias do Senhor se renovam, e a sua palavra também. Então, à medida que você vai lendo, vai conhecendo, lendo de novo, novas coisas são abertas para você. Mas você precisa ver isso, não adianta só eu falar. Então, busque conhecer o Senhor com seus próprios olhos. Isso me lembra também Zaqueu. Zaqueu era pequeno, não podia ver Jesus, Jesus estava passando na cidade, uma grande multidão cercou ali Jesus, e Zaqueu ele podia falar o quê? Me dá um retrato falado de Jesus, como ele é. Ele é alto, ele é baixo, as características físicas de Jesus naquela época. Mas Zaqueu ele não se conformou com ver Jesus através do olhar, da descrição das outras pessoas. Ele mesmo quis ver. E aí ele subiu numa figueira brava e viu o Senhor. E Deus, né, viu ele, Jesus viu ele, falou com ele. E isso também me lembra uma passagem de João, onde ele fala, eu mesmo verei o Senhor, os meus olhos mesmos verão, não outros. Então, precisamos ter a nossa experiência, o nosso relacionamento, o nosso conhecimento de Deus, com muito respeito à unidade, aos irmãos, a tudo, unindo tudo isso, retendo tudo isso que for bom, mas você precisa ter, né? A palavra de Deus fala que a gente tem que saber explicar o motivo da fé que há em nós. Então, se eu só tenho fé porque de uma pessoa que eu vejo, de uma pessoa que eu ouço, como, né, que eu vou conseguir passar isso para os outros? Ninguém pode dar aquilo que não tem, já diz, né? Então, precisamos conhecer ao Senhor, para que a gente possa desenvolver a nossa confiança nele, para que a gente possa entregar completamente, cada vez mais, e desenvolver a nossa confiança, porque quando você lê a palavra do Senhor, você vai ver promessas, relatos, e você vai ver que nenhuma das promessas do Senhor falhou, que ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, que ele não é como o homem para que minta, que não tem sombra de variação no caráter do Senhor, e tudo isso que eu falei está escrito, e tudo isso você vai tomando conhecimento e entendendo. Eu posso confiar no Senhor, eu posso confiar no Senhor. E aí, agora que você conhece o Senhor, ele vai te direcionar.
Ele vai te direcionar através da sua palavra. E aí, continuando no versículo, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Agora que você entregou, agora que você já confia, agora vamos para o lado da dependência. A palavra do Senhor diz que porque dele, para ele são todas as coisas. Agora que você confia no Senhor, você precisa aprender a depender do Senhor. E depender é algo que muitas vezes a gente olha com maus olhos, né? A gente é criado para ser independente. Independente financeiramente, ter autonomia e todas aquelas coisas. Só que depender do Senhor é a decisão mais acertada que nós podemos fazer. Primeiro, porque conforme a gente vai conhecendo o Senhor e confiando nele, nós vemos claramente que vem dele, como está escrito na sua palavra, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus. Todas as coisas foram criadas para ele. Então, por que não depender de alguém que supre as nossas necessidades? Por que não depender de alguém que é uma fonte inesgotável? Deus não fica mais pobre quando ele dá uma bênção para alguém. Deus não depende de ninguém. Então ele tem capacidade de nos suprir totalmente. Então precisamos entrar na dependência do Senhor. Salmo 127, no versículo 1 e 2 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Essa palavra nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso me leva a um entendimento de dependência. Por quê? Confiando no Senhor, eu vou ter a direção dele para fazer as coisas que ele sabe que são melhor para minha vida, e eu vou fazer. Mas depois disso, eu fico na dependência dele. Eu fiz a minha parte, eu trabalhei na edificação da casa, por exemplo. Mas quem vai realmente aprovar aquilo é Deus. E aí, talvez você fique assim, mas e se eu fizer e ele não aprovar? Se você conhece a Deus, se você confia em Deus, você vai saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E que até o não de Deus é uma bênção nas nossas vidas. E aí você vê, né, muitas vezes a gente começa a entrar num estado de exaustão, porque a gente corre atrás das coisas, porque a gente acha que tem que dar conta de tudo o tempo todo e ser produtivo e fazer e acontecer, não depende de mim, eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta, eu tenho que correr, eu tenho que entregar, eu tenho que... E aí você vê pessoas enfadadas, exaustas e o pior de tudo, às vezes frustrado, porque fez tanto para um resultado que não veio. Fez tanto para um resultado que não compensou. E se sente cansado, se sente sobrecarregado e frustrado com as expectativas que criou por confiar no seu braço, por confiar na sua força, no seu desempenho. E nós não precisamos viver assim. O Senhor Jesus diz na sua palavra: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Então, nós temos esse convite. E devemos entrar nessa dependência do Senhor. Então ele diz, né, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Se a gente vai até o Senhor, se a gente confia no Senhor, entrega, confia, depende do Senhor, a gente entra no descanso de Deus. O descanso de Deus é o lugar onde estão aqueles que dependem dele. Aqueles que já entenderam, eu vou fazer a minha parte, mas quem vai dar o sim e o amém é Deus. Quem vai aprovar ou não aprovar é Deus. E tudo bem, porque eu confio nele. Eu confio que se ele não aprovar, os planos dele são planos de paz e não de mal, porque isso está escrito. Porque ele é um bom pai, ele sabe dar boas coisas
aos seus filhos. Então, nós entramos nesse lugar de descanso. Quem me conhece sabe que eu tenho um pouco de ansiedade, mas Deus tem trabalhado e eu já tenho tido algumas experiências em algumas áreas onde eu tenho conseguido, com a graça de Deus, não ficar ansiosa. E nessas experiências aqui e ali, de largar a mão da minha ansiedade, de largar a mão de criar expectativas, Deus me surpreendeu com infinitamente mais, além daquilo que eu pedi ou do que eu pensei. E é muito melhor você ser surpreendida com a bondade do Senhor do que você ser pega na sua frustração de algo que você trabalhou para fazer, de algo que você queria que acontecesse daquele jeito. Então, em algumas coisas que eu consegui descansar o meu coração em Deus, que eu entreguei, confiei, dependi, descansei. Eu provei e vi e posso testemunhar como Deus é bom, como Deus faz aquilo que Ele tem que fazer. Eu tinha um pastor que ele falava assim: Deus não fica devendo nada para ninguém. E isso é algo que você precisa lembrar e saber. Deus, nada que a gente entregar nas mãos do Senhor, nada que a gente fizer para o Senhor vai ficar sem o retorno, nenhuma obra no Senhor é vã. Mas a obra de Deus é essa, que a gente creia no nome dEle. Então nós precisamos não só ficar preocupados em entregar algo ao Senhor, mas entregar o nosso coração. E ainda falando sobre essa questão, né, do quanto a gente pode confiar no Senhor e deve confiar no Senhor. Outra coisa muito importante que nós devemos fazer é rasgar o nosso coração e não só as nossas vestes, né? Conheço pessoas e muitas vezes a gente é uma bênção, né? Alguém precisa de uma oração, já ora, mas a gente tem colocado a nossa própria casa em ordem, né? Falando assim, a gente tem entrado no nosso quarto, fechado a nossa porta e rasgado o nosso coração, e não só as vestes, como diz a palavra do Senhor. E falando sobre desenvolver o relacionamento com Deus, voltando nesse tópico que eu lembrei, a questão de você falar com Deus como quem fala com um amigo, com respeito, porque o Senhor está no céu, mas falando toda a verdade, mesmo que seja uma verdade feia. Sabe por quê? Porque Deus, ele não vai se escandalizar com nada que você falar. Não tem nada que eu e você fale para o Senhor que ele não saiba. Mas o fato da gente falar muda a nossa vida. Não muda Deus, mas muda a nossa vida. Quando a gente coloca para fora, quando a gente realmente reconhece e fala com o Senhor sobre algo, isso muda. E às vezes é isso que está faltando. Além de um conhecimento pelos seus próprios olhos, é essa experiência de oração, não aquela oração generalizada, não aquela oração abençoa, Pai, então não sei o que, mas de falar: Deus, eu tô assim, Deus, eu sou assim. Às vezes até coisa que a gente fala assim, eu já tive essa experiência, sabe? De falar alguma coisa assim, falar: meu Deus, eu vou falar isso para Deus, mas eu vou falar. Porque com Ele está o remédio. Quando você está doente, você não pode ocultar algo do médico, senão ele não vai te dar o tratamento certo. Então precisa falar. Então você pode entrar no seu quarto e falar com Deus, e falar: Senhor, eu sou ciumenta, Senhor, eu tenho inveja, Senhor, eu tenho preguiça, e falar. Nossa, mas é tão feio reconhecer, falar que eu tenho esses sentimentos. Ué, mas é necessário, muitas vezes é necessário. E Deus já sabe, Ele só está esperando você chegar até Ele para Ele poder tratar isso. Então, assim, fala com Deus, mas fala mesmo, fala toda a verdade, porque o Senhor, Ele vai te prover experiências maravilhosas à medida que você tiver desenvolver essa comunhão, essa liberdade com Cristo. Então, concluindo, a gente deve entregar, confiar, depender e descansar. Então, nós podemos descansar no Senhor, nós podemos e devemos confiar no Senhor. Então, não fique, você não precisa ficar
cansado e sobrecarregado, vá até o Senhor Jesus, entregue para Ele, confie nele e o mais Ele fará. Saiba, tenha essa certeza no seu coração, o mais Ele fará. E como diz a palavra do Senhor, aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com Ele e de graça todas as demais coisas? O Senhor vai nos abençoar, mas que eu e você possamos cada dia mais entregar, confiar, depender e descansar no Senhor. Amém? Então era essa palavra que eu queria trazer para o seu coração. Eu espero que Deus tenha falado muito com você. É algo simples, mas na simplicidade também está a presença do Senhor, a vontade dele. Que Deus te abençoe muito, que Deus se revele mais e mais para mim e para você. E uma boa semana. Até a próxima. Tchau.